Glória a Deus, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu tenho 20 minutos para conversar com vocês e eu queria ser breve. Na verdade, eu tenho que ser breve. Amém? Boa noite para você que está em casa. Esses dias eu tenho percebido um ambiente diferente aqui na igreja. Amém? Um ambiente sobrenatural. Quinta-feira nós tivemos um culto aqui que foi sobrenatural. O único pecado que teve foi que eu não gravei o culto, né? Quando finalizou, perdemos, não deu para 4 horas nem no IG, como é que eu esqueci o nome. Mas eu queria compartilhar com você, antes de eu entrar aqui no Ministério da Palavra, no que Deus colocou no meu coração para hoje. Eu quero ler com você um texto que eu coloquei hoje para a meditação da igreja no WhatsApp. Quantos aqui leram o texto que eu coloquei hoje no WhatsApp? Gente, vamos ler. Você que está em casa, você leu? Amém? Se você não leu, eu vou repetir para você que está aqui. Você que está me ouvindo. Eu coloquei assim: para a nossa meditação, Provérbios capítulo 28, verso 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isolamento social. Muito se discute sobre esse assunto nesses dias. Questões técnicas, políticas, econômicas, etc. Porém, há um isolamento que me preocupa. Diante das atuais circunstâncias, muitos cristãos, longe da rotina da igreja, cultos, ensaios, células, escola de líderes, reuniões de oração, vigílias, retiros, seminários, congressos, eventos que muito nos ajudam, não têm conseguido manter seu relacionamento com Deus. Tem sofrido com o isolamento espiritual, que em muitos casos tem gerado do esfriamento do amor a Deus e a sua palavra ao desvio completo do plano de Deus para as suas vidas. Me preocupo com como você está, me preocupo em como eu estou. E aí eu pergunto: como está a sua relação com Deus nesses dias de pandemia? Como está a sua relação com Deus nesses dias de isolamento social? O isolamento ele não tem sido apenas horizontal, o isolamento tem sido também vertical. Como está a sua relação com a palavra, com a Bíblia Sagrada? Com tanto tempo que nós temos hoje estando em casa, nós temos conseguido dar um tempo de qualidade para Deus? O isolamento espiritual gera morte. Muitos problemas que enfrentamos são resultados do isolamento espiritual. Eu finalizo dizendo: vigie, ore, medite na palavra. As circunstâncias são diferentes, mas os princípios são os mesmos. E eu complemento com a palavra que o pastor Austin acabou de falar. As circunstâncias são diferentes, mas Deus não muda. Isso tem me preocupado esses dias, sabe? Com relação à vida cristã. O isolamento espiritual, queridos. Muitas pessoas nesses dias de pandemia, nesses dias que não temos podido estar aqui na casa do Senhor, na igreja, participando de atividades, que uma coisa que eu tenho aprendido nesses dias, distante das atividades da igreja, é da importância dessa atividade para a vida e para a saúde da igreja, para a saúde dos cristãos. A igreja é primordial. Não se trata apenas de uma reunião social. Há poder quando nós cultuamos, sabe? Há poder quando nós saímos dos nossos lares e nos reunimos na casa do Senhor. Por isso que o salmista,
No Salmo 122 ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque na casa do Senhor há alimento. Na casa do Senhor, queridos, há abastecimento das nossas energias. Na casa do Senhor há libertação. Na casa do Senhor há salvação. E nesses dias, muitos cristãos, abandonaram a sua fé, porque não têm conseguido manter um relacionamento íntimo com Deus em suas casas. Isso muito me preocupa. Eu estava escrevendo isso aqui, queridos, recebendo isso aqui hoje, 3 horas da manhã, orando por você. 3 horas da manhã eu fui tirado da cama, arrancado da cama pelo Espírito Santo. E Deus começou a ministrar o meu coração sobre isso. Orando pela igreja. Muitos têm orado pelo Brasil, têm orado para repreender o vírus. Eu vou dizer uma coisa para você: nós precisamos ser severos, não somente cumprindo as determinações de decretos, que muitas vezes são mais políticos do que realmente visando o bem social. Mas isso não nos interessa, Nós precisamos ser severos em manter a nossa relação com Deus. Porque se eu não me isolo socialmente, conforme está dizendo as organizações de saúde, eu contraio o vírus e eu posso morrer. Mas se eu me isolo espiritualmente, eu também sou contaminado, e morro espiritualmente. Muitas famílias têm sido afetadas, muitas pessoas têm sido afetadas, E eu quero transmitir para você essa preocupação, não de forma acusativa, não, mas de forma a te despertar, a nos despertar. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Eu preciso me relacionar mais com Deus. Severamente eu preciso me relacionar com Deus. Eu queria ler um texto com você em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, verso de número 8. Capítulo 1, verso de número 8. Me acompanhe em casa, você que está em casa, por gentileza. Esse é um capítulo muito conhecido, é um livro muito conhecido. Eu ia ler mais versículos, mas eu quero me ater somente ao verso 8 e eu compartilho com você o contexto. Diz assim: decidiu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Eu quero reforçar a parte A do verso que diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Resolveu Daniel firmemente se isolar. Queridos, você conhece a história de Daniel. Nesse momento, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, juntamente com o rei Joaquim, e os nobres, e as mulheres, e os guerreiros, os homens, os soldados de guerra, eles foram subjugados por Babilônia, e foram tirados de Judá, e foram levados cativos para a Babilônia. Esse momento aqui é o momento do cativeiro babilônico, E dentro desse ambiente, prisão, de escravidão, 4 jovens, eles decidem não se contaminar com a comida do rei da Babilônia. Nós sabemos que Babilônia é símbolo do mundo, é uma simbologia bíblica. Babilônia, Egito, são símbolos do mundo. E quando eu leio esse texto, eu me deparo com Daniel resolvendo firmemente não se contaminar com as comidas, com as iguarias do rei do mundo, do rei da Babilônia, de Nabucodonosor. Isso para mim é uma figura que aponta para nós, para que nós também resolvamos e decidamos em nossos corações não nos contaminarmos. Aqui eu incentivo, eu reforço sobre o isolamento.
Nós precisamos nos isolar das contaminações deste mundo. Nós precisamos nos isolar das iguarias, dos manjares oferecidos por este mundo, sabe? E a comida era comida de rei. Por isso que o texto fala que Daniel, ele decidiu firmemente, sabe? Ele coloca esse termo firmemente, enfatizando que teve que ser uma decisão, que não era fácil aquela decisão, não era uma resolução qualquer. Então ele teve que decidir firmemente, porque era comida gostosa, era tentador aquele alimento. E juntamente com Ananias, Misael e Azarias, eles decidem não se contaminar. Sabe, queridos, Deus fala conosco nesses dias. Nós precisamos, em tempos de crise, Daniel estava vivendo um tempo de cativeiro, Daniel estava vivendo um tempo de crise. Nós precisamos guardar os nossos corações e não nos contaminar. Sabe, não nos contaminarmos com as iguarias, não nos contaminarmos com o alimento que o mundo tem nos oferecido. O mundo tem nos oferecido incredulidade, o mundo tem nos oferecido frieza espiritual, o mundo tem nos oferecido terror, temor, medo, falta de fé. Mas nós não podemos nos alimentar, queridos. Nós temos que decidir firmemente continuar sendo o povo de Deus. Amém? Então esse era o contexto que Daniel estava. O templo foi destruído, Jerusalém foi destruída. Eles levaram todos os utensílios do templo, levaram embora para a Babilônia, levaram as pessoas para a Babilônia e deixaram somente os pobres lá em Jerusalém. E dentro desse contexto, eles tentaram, no verso 4 vai nos dizer isso, eles tentaram mudar a cultura de Judá, mudar a cultura de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, sabe? E o que é cultura, queridos? Cultura é um conjunto de hábitos, crenças e conhecimento que caracterizam uma civilização, sabe? Que distinguem uma civilização, conjunto de hábitos e crenças, conjunto de hábitos e práticas religiosas. Cultura vem do mesmo radical de culto. Eles tentaram mudar a maneira de cultuar de Daniel. Nesses dias, muitos cristãos têm sofrido esse ataque de mudança de cultura, de mudança de crença, de mudança de religiosidade, de religião, de prática religiosa. Eles separaram os meninos. No versículo 4, fala que eles queriam jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos. Para quê? Final do verso. Para que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônicos, dos caldeus. Sabe, nesses dias o diabo, o tempo passou, mas as estratégias são as mesmas. Ele quer mudar a nossa maneira de cultuar a Deus. Ele quer mudar, ele quer nos ensinar, nos influenciar, sabe, a que nós cultuemos o mundo. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles não aceitaram isso. Não aceite, queridos. Continue sendo igreja, continue sendo povo de Deus. Essa é a proposta para nós esses dias. Continue orando. Por isso que eu me preocupei. Como é que está a sua vida espiritual? Sabe, eu sei que as circunstâncias são difíceis, são adversas, mas nós precisamos continuar crendo no nosso Deus, sendo o povo de Deus. Amém? Então eles tentaram mudar a cultura, sabe? Eles tentaram mudar, na verdade eles mudaram o nome de Daniel, o nome de Misael, de Ananias e de Azarias. Eles mudaram o nome, era a prática da cultura babilônica. O nome, se você for pegar no original, os nomes de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos se reportam a engrandecer ao nome do Senhor. E se você pegar os nomes que foram dados para eles, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, todos adoram os deuses da Babilônia. Nesses dias,
Satanás, ele tem tentado mudar a nossa identidade, sabe, mudar o nosso nome. Mas nós temos que continuar. Igreja, continue sendo igreja. Não permita, não aceite, sabe, que as nomenclaturas que sejam dadas a nós. Eles podem até mudar nosso nome, como mudaram o nome de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mas que eles não mudem a nossa essência. Que eles não mudem a nossa essência. Você é a igreja do Senhor. Você é a igreja que a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra você. Não podemos permitir essa mudança de identidade. Não podemos. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: não vos conformeis com este século. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tome a forma desse mundo, não tome a identidade desse mundo, deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, não se contamine, não permita que a sua identidade seja mudada. Não vos conforme, não tome a forma deste mundo. Não tome a forma deste mundo. Sabe, não permita a sua maneira de cultuar, a sua maneira de adorar seja desviada, seja deturpada. Faça como Daniel. A Bíblia Sagrada fala que Daniel, ele decidiu firmemente não se contaminar. Decida firmemente, independente da situação, independente da circunstância, decida ser cristão, decida ser luz, decida ser sal aonde você estiver. Ora, igreja, nós temos recebido muitas pessoas que têm nos procurado, sabe, com problemas diversos. A primeira pergunta que eu faço: como está a sua vida com Deus? Porque o nosso maior problema, querido, eu já falei diversas vezes aqui, o nosso maior problema não é a pandemia, o nosso maior problema não são as diferenças relacionais em casamento, família, etc. Nosso maior problema é a ausência de Deus. Se eu sou um adorador verdadeiro e genuíno, aonde eu estiver, Deus estará comigo, e aonde Deus está, o milagre acontece. Quer dizer que eu não terei problema? Terei problema, mas a graça de Deus sobre a minha vida me capacitará, me fortalecerá para que eu resolva e minimize os problemas em minha vida. Daniel, então, ele decide firmemente, cativo, escravo, vivenciando a mesma situação de muitos outros que se renderam. Sabe, de todos os jovens que foram levados para ali, só esses 4 decidiram. Não tinha só esses 4 lá de Judá, tinha vários outros jovens de Judá também, amigos de Daniel também, criados com Daniel. Porém, eles não tiveram a mesma atitude de não contaminar-se, de decidir, decida não se contaminar. E eu quero finalizar com uma frase. Que eu fiz uma pequena adaptação nela. Eles isolaram Daniel e seus amigos do templo, da igreja, mas não conseguiram isolá-los da adoração. Vou repetir. Eles isolaram Daniel, os tiraram de Judá, destruíram o templo, destruíram o local da adoração, levaram para a Babilônia, mas eles não conseguiram isolar Daniel e seus amigos, sabe, da adoração a Deus. A frase original desse texto fala que eles conseguiram tirar Daniel do templo e da adoração, sabe, mas não conseguiram tirar Deus dele. Que eu e você sejamos desse jeito, sabe, que o isolamento até nos impeça de estar aqui na igreja, mas não impeça de que eu seja a igreja e de que eu continue adorando e glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Amém? Eu quero chamar o louvor aqui para nós aproveitarmos esses últimos minutos. Nós vamos cantar essa música, pois teu é o reino. Eu quero te convidar, você que está em casa, para que você possa invocar a presença do Senhor e declarar que na sua casa Deus reina.
Amém? Que na sua casa o Senhor governa, que venha o reino do Senhor, que venha a vontade do Senhor e impere sobre todo o poder das trevas, sobre toda ação maligna que queira oprimir a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Decida firmemente não se contaminar, decida firmemente não esfriar. Aleluias. Pai nosso, Cante em casa, louve ao Senhor aí na tua casa, Santo declare isso. é o teu Pai nosso que estás nos céus, teu reino, buscamos tua vontade seja feita na terra como declare aí na sua casa. nos céus. Deixa o céu descer na terra como és nos céus. Deixa o céu descer. Desce o céu, que o teu reino venha sobre cada família, que o teu reino venha sobre cada casa, que o teu reino seja estabelecido em cada lar, em cada família, em nome de Jesus. Pai nosso, tu és nosso, santo é teu nome, Senhor. Buscamos a vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pai, gera um ambiente de adoração dentro de cada casa. Gera um ambiente de fé. Desce céu dentro de cada lar, dentro de cada casa. Desce o céu neste lugar, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, desce céu. Desce céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu Pai, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Que essa presença gloriosa, que essa presença poderosa, ela invada as nossas vidas, ela invada cada lar, ela invada cada pessoa que nos ouve nesse momento. Que você seja tomado pela glória do Senhor. O governo de Deus venha sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que a presença de Deus, ela venha sobre o
vida, expelindo, expulsando toda a presença do mal. Que os céus se mova, que os céus desça na tua casa e expulse todo o ambiente do inferno, todo o ambiente de morte, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Desce céu, desce céu, desce céu, venha o poder, venha o domínio, venha a presença do Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, Senhor, toda glória, todo louvor e toda adoração nós rendemos a Ti. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença aqui. Obrigado pela Tua presença em cada lar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, ó Deus. A Tua presença, ela é verdadeira, genuína e real nesse lugar. E nós te louvamos, e nós te exaltamos. Bendito seja o nome do Senhor. Toda honra, glória, louvor e adoração nós rendemos ao Senhor. Toda honra, glória, louvor e adoração nós rendemos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós, como igreja do Senhor, nessa noite nós oramos e declaramos a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, que excede o entendimento. Nós declaramos sobre a vida da igreja, declaramos sobre a vida do nosso país, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, muda a atmosfera, muda a atmosfera, Deus, muda a atmosfera, Pai, muda, libera, Deus, desce o Teu reino, desce o Teu reino, desce o Teu reino. Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus.
Que a tua presença manifesta nesse momento. Traga cura. Que a tua presença manifesta nesse momento. Traga libertação de vícios. Traga libertação de maldições. Tua presença manifesta dentro dos nossos lares. Traga paz. Traga alegria. Traga renovo. Receba o renovo sobre a sua vida. Receba a manifestação dos céus na tua casa. Em nome de Jesus. Igreja, você é o vetor. Igreja, você é o canal de Deus para levar essa presença, para que os céus e o reino de Deus se manifeste. Você é esse vetor. Você é esse canal. Não se intimide. Daniel, Ananias, Misael e Azarias poderiam ter ficado com medo como os demais ficaram, mas eles não se intimidaram. E eles mantiveram-se conectados com o ambiente celestial. E conectados eles estavam, o céu se manifestou naquele lugar. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de escravos, tornaram-se governadores daquele lugar. Deus quer transformar toda situação de cativeiro, de escravidão, de morte, de destruição, em situação de vida e vida abundante, de bênçãos. Eu creio assim. Receba na sua casa. Não se intimide. Não se intimide, mas creia e deixe o céu se manifestar através da tua vida, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer a sua presença aqui. Nós finalizamos uma live, começamos outra. E eu quero dizer que esta semana nós teremos nossas atividades em um ritmo mais cadenciado e mais fortalecido e direcionado. Nessa semana, na quarta-feira, nós faremos uma atividade diferente nas células. Nós faremos a nossa Celu Live. Repete comigo, Celu Live. Celu Live. Essa semana nós vamos estar fazendo uma célula para toda a igreja. E vamos estar falando sobre um tema, família. E nós convidamos os pastores Cleidson e Cleonice ali do Recanto das Emas. Eles vão estar conosco nessa live. E nós vamos estar divulgando para a igreja. E vamos estar falando sobre família, né? Você pode fazer perguntas e queremos fazer uma coisa bem interagida realmente. Tá bom? Então essa semana teremos quarta-feira às 9 horas. Não será às 8 horas da noite, mas às 21 horas nós teremos a nossa Celu Live, tá bom? No domingo, na quinta-feira teremos nosso culto às 8 horas. E no domingo nós estaremos aqui, se Deus quiser, às 18 horas, se não der problema nenhum, né? Hoje tivemos um pequeno problema na internet. Mas vamos tentar resolver todas essas situações para que a coisa fique melhor, fique mais eficaz e mais eficiente. Então domingo, às 18 horas estaremos aqui. 9 horas da manhã tem gente orando aqui na igreja. Quinta-feira, às 8 horas, amém? E nessa semana nós estaremos ativando as nossas redes para estarem desenvolvendo trabalhos direcionados à faixa etária de cada rede, amém? Deus abençoe a sua vida. Deus te capacite. Deus te dê uma semana de paz, conduzido e protegido pelo Espírito Santo do Senhor, amém? Deus abençoe, muito obrigado. Que a paz e a graça do Senhor seja com todos vós. Deus abençoe. Um abraço.